voltamos aqui com Liberdade de Opinião às 8 horas e 51 minutos. Emudeci, mas já estou com a voz recuperada por aqui. Bruno Salles, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Elisa. Bom dia, Boris Casoy. Bom dia a todas e todos os telespectadores da CNN e uma boa semana para vocês. Isso aí, que seja boa e com saúde para todo mundo é o que queremos. Bruno, falando sobre o evento do PL ontem, que ocorreu, reuniu muita gente, entre políticos e também admiradores e pessoas que votam, né, que são ali do partido do PL. E o presidente da República fez um discurso longo, falando sobre várias questões. Não falou sobre a eleição deste ano, até porque tinha ali o receio de bater na trave, não é, desse momento eleitoral em que ele não pode falar sobre política antes do tempo, mas falou várias outras questões. A gente queria ouvir a tua opinião sobre as palavras do presidente, sobre estar dentro das 4 linhas da Constituição. Olha, Elisa, é curioso que esse discurso do presidente tenha se dado justamente no dia em que o partido dele, o Partido Liberal, o PL, entrava com uma ação contra um festival, aliás, contra uma pessoa jurídica errada, para censurar artistas de fazer manifestações políticas. Isso se deu porque no sábado, nesse festival, 2 artistas, um exibiu uma bandeira, uma toalha com a cara do ex-presidente Lula, e uma outra artista internacional teria falado sobre o presidente Bolsonaro. Então, nesse mesmo dia em que se entra com essa ação, uma ação bastante questionável e uma decisão mais questionável ainda, o presidente vem falar sobre seguir as 4 linhas da Constituição e sobre não censurar a imprensa. Esse é o mesmo presidente que usou o aparato estatal, usou a Lei de Segurança Nacional para perseguir aqueles que seriam os seus detratores. É o mesmo presidente que entende que as 4 linhas da Constituição vão englobar ataques a jornalistas ali no cercadinho da presidência da República, insuflar aqueles seus seguidores mais exaltados a atacar, a diminuir, a quase agredir os jornalistas que ficavam ali no cercadinho, chegando ao ponto de alguns jornalistas se recusarem a fazer aquela atividade porque aquilo colocava em risco a sua própria integridade física. E não era um risco aqui genérico, uma especulação. Jornalistas foram agredidos em manifestações em prol do governo Bolsonaro, porque sempre houve esse ataque, sempre disse que a imprensa mentia, o presidente chegou a dizer que ia cancelar todas as assinaturas de determinado veículo de comunicação. Então, isso sempre vem como uma ideia de que está dentro das 4 linhas da Constituição. Mas mais do que isso, Boris Casoy trouxe aqui uma coisa que é bastante verdadeira. O presidente exibiu o seu prestígio pela Constituição Federal. Ele disse que aquilo embrulha o estômago, que dá nojo, que todo esse pleito, esse plexo de garantias fundamentais e individuais e sociais é algo que às vezes dá nojo ao presidente da República, que os anos de evolução, desde o iluminismo, desde o Estado liberal, passando pelas revoluções sociais do século XX, passando por todas as lutas pelas garantias fundamentais, isso dá nojo no presidente da República. Um presidente da República que, inclusive, no ano passado, tentou utilizar as linhas da Constituição, e o presidente Bolsonaro são muito mais que 4. São muitas linhas da Constituição e tentou usar alguma delas para forçar o seu Ministério da Defesa a tentar um estado de defesa, um estado de sítio, que, segundo analistas políticos, seria o que teria levado à derrubada de todo o gabinete. Foi quando saiu o ministro Fernando Azevedo e Silva, um general, e toda a cúpula das Forças Armadas do Brasil. Mas essa frase do presidente da República, todo esse discurso sobre a não utilização, sobre a não existência de uma farra com dinheiro público, isso me fez lembrar bastante, Elisa, aquele conceito que George Orwell cunha no livro 1984, que é o conceito de duplipensar. Duplipensar é falar alguma coisa e ter o significado exatamente diametralmente contrário àquilo que se está dizendo. No livro falava que verdade é mentira, que realidade é falsidade, que guerra é paz, que liberdade é escravidão. E é isso que parece, porque quando nós estamos falando de deturpação de fatos, de desinformação, de pessoas que trazem informações mentirosas, aí é censura. Quando nós estamos falando de opinião todos podem ter, e eu disse isso semana passada, aí não.
Aí não, aí é uma antecipação de propaganda eleitoral, cuja jurisprudência consolidada do TSE e do Supremo Tribunal Federal diz que só configura campanha antecipada quando você está referindo às eleições, quando você está pedindo voto. Campanha antecipada poderia configurar aquele dia em que um evento público de lançamento de obras do governo federal, de serviços do governo federal, Bolsonaro se deixa fotografar com uma camiseta estampada com ele, Bolsonaro 2022. Mas para isso, o TSE não teve qualquer tipo de atuação. Nesse caso, quando nós estamos falando de artistas manifestando a sua opinião, manifestando o seu pensamento, isso não é censura e a gente sabe que não é, porque a gente viu isso no governo Dilma. Quando em jogos de futebol, Dilma foi vaiada, Dilma foi atacada e em nenhum momento se pensou em antecipação de eleição. Pode-se pensar em um grande desrespeito por uma mulher, mas não em antecipação de eleição, não em propaganda antecipada nos termos da legislação eleitoral. A legislação eleitoral não ampara esse tipo de censura. Essa, sim, é mais uma medida autoritária que tenta confundir, que tenta chamar aquilo que se faz daquilo que tenta se defender, né? Faça aquilo que você condena, né? É isso que a gente vê nesse caso. Então, Elisa, o que dá para a gente ver é que há uma tentativa sempre no governo Bolsonaro e nesse regime bolsonarista de confundir a verdade, de confundir a realidade, de mostrar uma coisa e dizer que aquilo é exatamente o contrário do que ela realmente é. É por isso que essa resistência ao bolsonarismo não é só uma luta pelas instituições, não é só uma luta pelo Estado de Direito, é uma luta pela preservação da verdade, pela preservação da realidade como ela realmente existe. Elisa. Bruno Salles e a opinião aqui no Liberdade de Opinião. Obrigada, Bruno.